Gente, o interesse do Grêmio por um jogador que hoje está no futebol mexicano. A proposta oficial do Peñarol agora para ter Arezzo. Ele de fato está de fora dos planos do Grêmio e deve ser negociado. Na mira da Itália, o jogador quer voltar ao Peñarol e tenta uma liberação junto à direção gremista. O Grêmio sabe que não vai conseguir recuperar os mais de 20 milhões de reais investidos em Arezzo de forma errada. Assim como investiu de forma errada com o Pavon, assim como investiu de forma errada com o Aravena e entre outros tantos. O Grêmio terá que absorver o erro e liberar o Arezzo. Isso deve acontecer na janela de julho. O atacante do Toluca que interessa ao clube. Ele é ponta, passou pelo futebol brasileiro e está valorizado. O negócio é tido como difícil, mas o Grêmio vai tentar a contratação dele. Vamos falar também sobre o interesse do Grêmio em um jogador importante, segundo Mano Menezes, para compor o elenco, para fazer o elenco ficar mais forte, que é o zagueiro pela direita. Quem será o zagueiro pela direita que o Grêmio vai contratar? Hoje, dois nomes que ainda não estiveram ou não passaram pela timeline entraram na pauta. Juan, ex-Grêmio hoje no São Paulo, e Luizão, que não é aquele do Benfica, mas é um jogador jovem, que é de Premier League, emprestado para um time da Polônia, que teria sido oferecido. A gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Deixa teu like, te inscreve no canal, ative o sininho pra gente falar de mercado da bola depois que a vinheta rodar. De forma oficial, o Peñarol oficializou proposta de empréstimo ao Grêmio para ter Arezzo. E o jogador uruguaio já deixou claro, isto é informação, que deseja voltar ao Peñarol. O jogador tem propostas do futebol italiano, mais precisamente do Hellas Verona, na verdade o interesse, e não quer voltar para a Europa. Ele quer jogar no Peñarol. Arezzo quer jogar no Peñarol. O Grêmio terá que absorver o erro, porque pagou caro para ter o Arezzo, e terá que emprestar o jogador. O Peñarol não tem dinheiro para pagar, para contratar o Arezzo. E o Grêmio, sabendo disso, terá que absorver o erro dos 20 milhões gastos e liberar o Arezzo de forma emprestada, ou terá que emprestar o jogador para pelo menos liberar um estrangeiro do elenco. Então, agora de forma oficial, o Peñarol oficializa o interesse em Arezzo, o jogador tenta a liberação junto ao Grêmio e deve acontecer. O Grêmio deve liberar o Arezzo por empréstimo até conseguir um clube que queira comprar o jogador e aí vai vender o jogador de forma definitiva, ou até mesmo o Peñarol. Segundo eu apurei com alguns setoristas uruguaios, o Peñarol estaria disposto a comprar 50% do Arezzo. Por volta de 2 milhões e meio de dólares, a equipe uruguaia pagaria pelo Arezzo. O Grêmio quer vender o total absoluto do que tem do jogador, 80%, por 5 milhões de euros ou de dólares. E esse negócio, aí o Peñarol não tem como bancar. Gente, vamos falar sobre Elinho, jogador ex-Red Bull Bragantino, hoje no Toluca do México, ponta direita, valor de mercado de quase 7 milhões de euros, valorizado, mas reserva no México. O jogador, base do São Paulo, mas que estoura no Bragantino, vendido ao Toluca do México por quase 14 milhões de euros. É isso mesmo, você não ouviu errado. O Toluca pagou 14 milhões de euros para ter o Elinho. Só que ele é reserva no México. E o Grêmio está tentando um empréstimo
colocando um passe fixado ou a famosa obrigação de compra no final. Só que o Toluca tá pedindo caro. O Toluca tá pedindo 10 milhões de euros na obrigação de compra. E aí, esse negócio não deve acontecer. Mas sim, o Grêmio está tentando contratar o Elinho. Só que o Toluca quer colocar uma obrigação de compra de 10 milhões de euros. E aí, é provável que o Grêmio não contrate. O Botafogo também tem interesse, mas também não deseja pagar este alto valor pelo jogador que gostaria de voltar ao futebol brasileiro. O porquê que o Grêmio procura pontas? Porque Pavon deve sair, Kike Oliveira tem sondagens para deixar o clube e talvez o Aravena também seja negociado. Então, o Grêmio vai ir ao mercado para contratar pontas nesta janela, provavelmente. Gente, para fechar o vídeo, o zagueiro pela direita. Hoje 2 nomes apareceram na timeline tricolor, o Juan do São Paulo, um jogador do West Ham que joga na Polônia, que não é o Luizão, aquele Luizão do Benfica, é outro Luizão, esse muito mais novo, 23 anos, que foi oferecido ao Grêmio e que o Grêmio está analisando. Eu acho difícil que o Grêmio avance pelo Luizão porque ele é pé esquerdo. E o Juan, pra mim, seria escancarar o erro, né? Tu vende o cara e depois tenta recontratar. Foi mais ou menos o que o Grêmio tentou com o Léo Jardim no início desse ano. Tentou recontratar um cara que estava aqui e foi escanteado e agora valorizou e o Grêmio tentou recontratar. Então, o Juan não deve acontecer e o Luizão também não, porque é pé esquerdo. O Grêmio está no mercado buscando um zagueiro pela direita. Deixa o like, se inscreve no canal, um abraço, valeu, fui!